Isso. Então, bom dia a todos. Hoje é dia 10 de janeiro de 2022. Feliz 2022 para todo mundo. É uma honra tê-los aqui. E vamos fazer essa semana um curso, assim, ótimo. Primeiro, vocês me perguntaram sobre a prova ontem de Santa Catarina. Eu não posso dizer como... Não tenho resultado ainda, óbvio. Mas eu tive uma impressão positiva da prova, para mim. Eu acho que eu fui bem na prova, eu acho. Vamos esperar aí a resposta. Caiu quase tudo do registro de imóveis. Foi ótimo. Primeiro, caiu uma compra e venda de um senhor para outro senhor, com financiamento de instituição financeira. Esses atos, eles são, por exemplo, feitos. O comprador A, já vou até marcar aqui para vocês, o comprador A, ele passa para o B, né? E o B passa para o C. A alienação fiduciária, ela é um instituto mais sofisticado. A gente pode dizer que ela é uma evolução da hipoteca. Por quê? Porque a hipoteca, o bem é dado em garantia ao cumprimento, ao adimplemento de uma obrigação financeira, né? De um financiamento. Mas, para se receber aquela garantia, tem-se atender aquele processo custoso, difícil, que é previsto na Lei 6.015, o da remissão com C cedilha. Se lembram desse meu curso que eu falo? Remissão com C cedilha. Hipoteca, remissão. E isso faz toda a diferença, porque o remissão com 2 S é omissão. Omissão é onde vocês vão lá pagar os pecados de vocês, caso tenham, né? Acho que não. São pessoas muito boas, generosas e não são pecadores. Estou aqui cruzando o dedo atrás. A remissão da hipoteca, ela é prevista na Lei 6.015, a partir do artigo 67, que inaugura o registro de imóveis. A gente vai falar sobre ela. Mas a alienação fiduciária é um instituto mais novo, mais moderno, mais sofisticado. Ele vem com a 9.514, nós sabemos disso. E eu já fiz um curso da 9.514. E quem me prestigiou foi o Celso e a Lorena. Muito obrigado, Celso. Se você tivesse feito a prova ontem, Celso, você teria saído muito bem. Os outros que tiveram outros compromissos, levar o cachorro no veterinário, no batizado da prima, não teriam saído super bem, porque não teriam me prestigiado. Né, Celso? Mas eu sou generoso, o curso está gravado para vocês. Aí vocês podem assistir e vocês vão entender como funciona a sistemática da 9.514, porque não é tão óbvio assim. Por quê? Você tem que pensar na 9.514, eu estou falando sobre a prova, eu vou fazer esse breve adendo, porque esse é o nosso primeiro encontro, mas depois vai ser só direito tributário, né? Só estou mostrando como vai ser a prova. A 9.514, você tem que pensar em 3 figuras. Nós vamos ter um credor, e se lembram que o credor é o crediário, ele é o credor fiduciário. Então, nós vamos ter o credor fiduciário. Vocês só conseguem entender essa lei 9.514 se vocês tiverem em mente essa estrutura que eu vou lhes apresentar agora. E nós temos o devedor, que é o devedor fiduciante, e nós temos uma instituição financeira. Vocês sabem que os termos da 9.514, os atos, as alienações dos negócios jurídicos de alienação fiduciária estão previstos no artigo 67, inciso 1. Se lembram disso? 67, inciso 1. Se não me engano, é o 49. Deixa eu olhar aqui para vocês. Lá exatamente qual é. 67, Lei 6.015, 153, página 153, 153, 153, 167, 67. Ó, de Deus e tal, do alienado, se lembram daquele
Permuta, dação, transferência, dação, desapropriação, 35. 35. 167, inciso 1, 35. Ó, isso é importante, sabe por quê? Porque agora, com a queda da IESES, os concursos de cartórios, eles passaram a um outro nível, mas estão mais sofisticados. Porque agora eles vão ser feitos pela Vunesp ou pela FGV, que são bancas mais avançadas. Não lá em Minas, que lá em Minas é a Consulplan tradicional, sempre eles. Mas nos outros estados, nós não vamos ter mais a IESES, que era uma banca muito fácil. Mas, se nós fizermos um estudo dirigido, nós vamos conseguir vencer essas provas de maneira muito simples. E tanto a FGV e a Vunesp, elas têm uma predileção pelo registro de imóveis, correto? Essa questão que caiu, na verdade, porque nós tivemos uma dissertativa e a dissertação... Ó, cadê minha prova? Eu tinha trazido ela aqui para poder mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui a prova para vocês, só um minutinho. A prova eu trouxe porque eu saí no finalzinho de sair a prova. Justo agora que eu preciso da prova, eu não vou encontrar. Mas não tem problema não. Depois eu vou encontrar. Eu mandei para vocês. Calma, é só eu olhar aqui. Eu mandei para vocês. Calma. Eu vou abrir o Scan, esqueci disso. É porque foi de madrugada, né? A primeira questão... ela foi uma dissertação. Ela pedia para tratarmos em relação à eficácia produzida pelo registro da aquisição de bens imóveis, dispor sobre os efeitos de eventuais nulidades de títulos anteriormente registrados na matrícula em relação ao adquirente de boa-fé. Isso aí está no grupo, mandei para vocês. Se adotado o princípio da legitimação registral, se adotado o princípio da fé pública registral. O que ele quer dizer é o seguinte: você tem uma matrícula, correto? Essa matrícula, ela terá vários atos. Registros, averbações. Os senhores sabem que são estes os dois únicos atos que podem ser praticados nas matrículas nos termos da Lei 6.015. Os registros e as averbações. E vai haver aqui um adquirente de boa-fé que adquiriu um imóvel. Você tem que fazer uma dissertação justificando atos, eventuais nulidades nos registros anteriores e a posição do adquirente de boa-fé. A nulidade sobre o viés, sobre o prisma da legitimação registral ou sobre o prisma do princípio da fé pública registral. O adquirente de boa-fé, ele tem boa-fé. Ele adquiriu o imóvel, ele não sabia das nulidades anteriores. Então, você vai dizer como serão as relações jurídicas referentes ao adquirente da boa-fé sobre o prisma da legitimação registral ou sobre o princípio da fé pública registral. Ato contínuo, se foi adotado no Brasil o princípio da fé pública registral, a partir da Lei 13.097. Se continuou sendo adotado no Brasil o princípio da legitimação registral. E segurança jurídica e dinâmica e segurança jurídica estática, justificando qual dessas é mais bem protegida pelo princípio da fé pública registral. Eu acho que a Elisa já escreveu até 800 páginas sobre esse assunto, depois ela vai falar melhor sobre a gente. Isso aqui, sinceramente, eu
não dominei, eu falei assim de maneira bem superficial, mas eu consegui fazer a dissertação e explico para vocês melhor o que eu tratei, tá? Mário, você é uma pessoa genial, você é brilhantíssimo, tá bom? Vou tomar cuidado agora. Aí vem a questão prática. A questão prática, ela parece muito confusa, mas ela não é, ela é bem simples. Um senhor, o senhor A, ele vende para o senhor B um determinado imóvel. Só que o senhor B, ele não tinha o dinheiro todo para pagar o imóvel. O imóvel custou 200 mil. Ele pagou 50 mil para A, mas os outros 50 mil ele pegou, ele obteve, né? Ele obteve de uma instituição financeira. Mas a instituição financeira, ela fez o seguinte, ela entregou o dinheiro, não para B, já para o vendedor. Né? Vocês lembram disso? E o imóvel foi transferido para ela. Por isso que eu falo que a alienação fiduciária é uma hipoteca mais sofisticada, porque ela supre, ela vence, ou ela exclui, extirpa aquele processo custoso, dificultoso da remissão da hipoteca, que está previsto lá na Lei 6.015. Remissão com cessidia. Tem até um ponto próprio sobre a remissão. Se lembram? E também as disposições pertinentes, as disposições gerais pertinentes aos direitos reais de garantia, penhor, hipoteca anticresse, e também as disposições da hipoteca, lá no Código Civil, a parte final do Código Civil, o que dificulta mais ainda, né? Vou te dar um exemplo. Vocês já ouviram falar em pacto comissório, claro, né? Vamos lá no Código Civil. Peguem aí, por favor, o Código Civil. Ó, a gente está estudando aqui, eu estou falando sobre a prova, mas vocês estão aproveitando para vocês já se interarem. Vamos lá no pacto comissório, que é o 1400. Se lembram do pacto comissório? O que diz o pacto comissório? Alguém sabe me falar? Eu já sei, eu estou perguntando. Não estou usando aquela técnica antiga do professor que não sabe, fica perguntando para o aluno. Sabem o que é pacto comissório? Não, eu sei o que é pacto comissório. Né, Celso? Você teve professor assim? Eu tive. Né, Elisa? Ó, o pacto comissório é o 1428. Ele é uma vedação expressa. E ele está, se os senhores observarem, na parte das disposições gerais do título 5 dessa, que é o último título do livro dos direitos reais, do penhor da hipoteca e da anticrese. Deixa eu ver se... Não, peraí. Depois disso ainda tivemos a laje, né? Não, depois disso tivemos a laje, é o 11. Então, o 10, tá? Do penhor da hipoteca e da anticrese. Nós temos as disposições gerais e o 1428, ele traz o pacto comissório, que veda que o credor na hipoteca, no penhor e na anticrese, ele fique com o bem na hipótese de não haver o pagamento da dívida, né? É nula a cláusula que autoriza o credor ignoratício e o anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia se a dívida não for paga no vencimento. Isso é muito interessante, porque isso também foi objeto da questão. Vocês já ouviram falar da hipoteca reversa? Bem, no meu entendimento, hipoteca reversa, vocês já ouviram falar desse estudo? Eu, quando eu vi isso, eu achei um absurdo. Vou falar sobre ele daqui a pouco. Então, nós temos a alienação fiduciária como uma forma melhor para as instituições financeiras obterem os bens dados em garantia na hipótese do inadimplemento das obrigações. Então, como funcionou? Eles aí, né, eles são catarinenses, eles adoram falar difícil. Wolfgang, né? O Wolfgang é um deles. O outro era Thomas Mann, porque eles acham a ascendência alemã o máximo. Penso eu. Por que não João da Silva? Por que não os açorianos? Né? Mas os alemães e os italianos, eles são mais chiques, né? Aposto que o Mário está doido para conseguir a cidadania dele italiana, mas ele não quer a cidadania dele, por exemplo, açoriana. É, não é, Mário?
Essa minha reunião vai acabar em 10 minutos, mas porque eu não paguei o Zoom Meeting, mas depois eu volto com vocês de novo, mais 50 minutos. Na hora que eu fizer o pagamento, ela fica ilimitada. É que o prazo é de 50 minutos só. É isso que eu estou querendo dizer. Bem, mas por que eu estou falando? Porque eles trazem, já está tudo complicado. A gente já está com a cabeça a mil. E aí eles trazem esse nome, Wolfgang. A Elisa me corrija, né? Obviamente vai me corrigir. É o Wolfgang, Elisa. Wolfgang. E von Goethe. É o Wolfgang von Goethe. Elisa me deu uma aula antes de eu iniciar a aula para que eu não passasse vergonha na frente de vocês, para vocês pararem de ficar me corrigindo. E o outro era o Thomas Mann, que é um laureado, prêmio Nobel de literatura. Não é verdade, Elisa? Um dos principais livros dele é A Montanha. Thomas Mann. Me corrija se eu estiver errado, Elisa. Não é isso mesmo, Elisa? O Goethe vendeu para o Thomas Mann. Esse imóvel, ele não tinha matrícula. Por quê? Antes da sistemática matricial, que foi introduzida com a publicação da 6.015, em 31 de dezembro de 73, e entrada em vigor no dia 1º de janeiro de 76, os atos, eles eram todos, o que se registrava eram os negócios jurídicos, nos livros da transcrição, entendeu? E os negócios jurídicos, eles eram transcritos. E eles tinham por objeto determinados imóveis. Então, você, quando da feitura ou quando fosse necessário fazer uma cadeia dominial, você teria que voltar todos aqueles negócios jurídicos que tinham tido por objeto aquele determinado imóvel. Isso é o grande problema do sistema da transcrição. Mas, com o advento do sistema matricial, inaugurado pela Lei 6.015, nós vamos ter agora as matrículas, os registros e as averbações, e os livros próprios, não mais os livros da transcrição, sendo que o 1, 2, 3 e 4, todos eles podem ser substituídos por fichas, né? Todos eles, né? Podem ser substituídos por fichas. Onde está lá na Lei 6.015? Deixa eu só olhar isso para eu confirmar aqui. A partir, o livro 2, requisito. O livro 1 tá. Perdão. É o parágrafo único do 173, protocolo. Observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 3º dessa lei, o 2, registro geral, 3, auxiliar, 4 e 5, fichas. É o protocolo, não, tá? Ah, mas hoje, inclusive, o protocolo ele é eletrônico, né? Mas na leitura da lei, o protocolo ele não era por fichas, não. O protocolo não era por fichas. Mas vamos adiante. O Goethe vendeu para o Thomas Mann. O Thomas Mann pagou R$50.000. A matrícula do imóvel do Goethe ele não estava no sistema matricial, estava no sistema da transcrição. E esse imóvel, ele estava antes na 9ª circunscrição do RI de Blumenau. Eu vou chamar esse imóvel de imóvel A. Houve uma lei estadual, vocês sabem que é através de lei estadual que isso é alterado. As circunscrições dos registros de imóveis. Passou para o 10º de Blumenau. Correto? Passou para o 10º. Como foi feita a compra e venda, o primeiro ato que eu tenho que praticar, nos termos da Lei 6.015, 176, parágrafo 1º, inciso 1, é abrir a matrícula desse imóvel. Então, eu vou trazer a matrícula desse imóvel e vou obedecer aqui 176, inciso 2, são requisitos da matrícula. Número de ordem, data, identificação do imóvel, etc, etc. Então, vocês sabem que, primeiro passo, e eu fiz isso antes de praticar os atos, eu escrevi um pequeno roteiro, um parágrafo, falando sobre quais seriam os passos que as ações, os atos que eu praticaria.
Então, primeiro, o imóvel estava na transcrição. O imóvel estava na transcrição. Não tinha matrícula. Além disso, o imóvel estava no nono. Não, era do nono. Né? Era do nono. Então, esse imóvel, ele constava no livro da transcrição lá do nono. Mas, como foi alterado a circunscrição do RI, ele passou a pertencer a mim. Mas, por uma série de razões, nem sempre quando você altera a circunscrição do registro de imóveis pela lei estadual, automaticamente os imóveis que pertenciam àqueles registros anteriores, aquelas circunscrições dos registros anteriores, eles já vão automaticamente para o seu registro de imóvel. Não funciona assim. A matrícula continua lá, no nono. A transcrição continua lá no nono. Embora, agora, aquele imóvel, ele pertença à circunscrição do 10º. Eu falei sobre isso. Isso tudo você tem que falar rápido. Isso, gente, isso é uma questão só. Em 6 horas. Nós tínhamos ainda uma dissertação e mais 4 questões discursivas. Na hora que cair aqui, vocês aguardam um minutinho, eu vou chamar vocês de volta, tá? Abertura de matrícula no 10º RI de Blumenau, primeiro ponto. Eu tenho que comunicar que foi aberta essa matrícula e o encerramento dessa matrícula, lá, correto? Quando eu abrir essa matrícula, eu tenho que abri-la nos termos da Lei 6.015. O primeiro, número de matrícula, ele indica, inclusive, qual que era a próxima matrícula a ser aberta. Número de matrícula, data de abertura, qualificação objetiva, qualificação subjetiva, proprietários, registros anteriores. Se lembram? Próximo, vou trazer todos ônus, ações que, porventura, estivessem nessa transcrição. Eu tenho que averbá-los. Eu tenho que trazê-los para a matrícula. Tá bom? Depois disso, abrir a matrícula nos termos do artigo 176, inciso 2, 1, 2, 3, 4. Na verdade, para ser mais rigoroso, eu não abriria a matrícula simplesmente com a descrição que eles me trouxeram lá, não. Eu pediria planta e memorial descritivo, ainda que o imóvel fosse urbano, tá bom? Mas não vamos entrar nesses detalhes, porque se a gente for fazer picuinha, a gente não vai sair do lugar. Então, eles deram a descrição do imóvel, lá na transcrição, eu simplesmente reproduzi na minha matrícula e pronto. Coloquei o nome do proprietário. Quem é o proprietário? É o Wolfgang von Goethe. Gostou da minha pronúncia, Mário? Acho que está adequada? O Wolfgang Goethe, registro anterior, transcrição. E eu tenho que trazer os dados do livro da transcrição, as folhas, etc. Tudo isso constava lá. Averbaria eventuais ônus e ações na matrícula. E depois, primeiro ato. E aí é que a gente vai entrar na lei 9.514. Caiu muita coisa de 9.514. Eu fiquei impressionado. Vocês sabem que, primeiro ponto interessante, os contratos de alienação fiduciária, isso aí é uma vitória do setor financeiro, né? Eles podem ser por instrumento particular. Então, eles afastam a aplicação de 108 do Código Civil. Vocês sabem do que eu estou falando? Da escritura pública dos 30 salários mínimos. Entenderam o que eu disse? Você pode fazer alienação fiduciária por instrumento particular, ainda que o imóvel valha 200 mil reais. A Ana Paula chegando aqui. Ana Paula é minha amiga. Fernanda caiu. Vamos lá. Ana Paula, se vocês conhecessem essa mulher, vocês iam considerá-la uma super mulher. Ela tem uma história de vida que é uma coisa assim absurda. Vamos ver se a gente consegue ela se comunicar. Eu chamo ela de super mulher.